Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar com vocês no Salmo 37, a partir do versículo 8, que diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Se você fizer a seguinte pergunta: o que nós mais precisamos nesses dias? O que nós mais precisamos nesses dias? Qual é a palavra-chave para os nossos dias? Esperança? Sim, nós precisamos de esperança nesse momento de desespero. Coragem? Sim, precisamos de coragem para enfrentar esse mal. Fé? Precisamos de fé para superarmos essa pandemia. Amor, solidariedade, sim, nós estamos precisando de amor, de solidariedade, precisamos nos unir para enfrentar esse mundo. Mas, nesse momento de adversidade, onde tantos já morreram, onde tantos são hoje pacientes nos hospitais e nas UTIs do nosso país, alguns aguardando vaga, outros já entubados por causa desse coronavírus, por causa desse mal. Certamente essa palavra-chave, paciência. Precisamos de paciência mais do que qualquer outra coisa, mais do que tudo. E hoje nós vamos falar sobre paciência. O salmista Davi, nesse texto da palavra de Deus, ele vai falar de paciência. Davi, que aprendeu desde a sua adolescência, quando ele apacentava as ovelhas do seu pai Jessé no deserto de Belém, da região de Belém, ele aprendeu a ter paciência. Depois, quando ele se torna rei, diante dos seus adversários, ele aprendeu a lutar, mas também a esperar com paciência o momento certo para ele sair à luta e obter a vitória. E nesse salmo ele vai falar de paciência. Nesse versículo ele vai falar: não te impacientes. Sim, não perca a paciência, mesmo diante dos problemas que você tem vivido. Paciência. Você precisa de paciência, porque se você perder a paciência, isso pode acabar em uma tragédia na sua vida. Tenha paciência para que tudo possa acabar ou terminar bem na sua vida. É o que o salmista vai dizer: não te impacientes, certamente isso acabará mal. E é uma realidade. É certo que há momentos da nossa vida em que nós temos a vontade de jogar tudo para o alto, colocar o pé na jaca, chutar o balde, como dizem muitos. Mas não perca a paciência, porque se você quer que tudo termine bem na sua vida, tenha paciência, porque se desesperar, perder a paciência, não vai adiantar nada. Outra coisa que ele diz aqui é: deixa a ira, abandona o furor. Devemos ter paciência e não devemos deixar a raiva, a ira, o ódio tomar conta das nossas vidas. É certo que, diante dessa crise, diante dos problemas econômicos, diante até mesmo das arbitrariedades dos políticos e até mesmo do poder judiciário, nós temos vontade de ficar irados. Quem aqui no seu pensamento já não passou pela sua cabeça ali ficar irado lá com o chinês e assim por diante? Mas mesmo em momentos de adversidades, não, como diz a palavra de Deus, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque não vai adiantar nada você ficar irritado, você ter ódio, porque isso só vai trazer males para a sua vida, porque a pessoa rancorosa, a pessoa que odeia,
ela causa mal, não à pessoa que lhe fez mal, não à pessoa que é o seu desafeto, seu inimigo, mas a si mesmo. Se você observar, a falta de perdão, a ira, a raiva, só causa enfermidades, pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade e outras coisas mais. Por isso que ele vai falar, deixa aí. Há um texto, no Salmo 46, que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Depois, no versículo 9, ele vai dizer assim, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Outra coisa que você tem que fazer, não perca a paciência, tenha paciência e espere pelo Senhor. No versículo anterior a esse, o versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É certo que há muitos malfeitores, há pessoas que se levantam contra nós, mas não perca a paciência, mas espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas. O Salmo 27 diz assim, fortifique o teu coração, tenha bom ânimo e espera pelo Senhor. É o último versículo. Não perca a paciência, mas tenha uma esperança viva e verdadeira no Deus poderoso, no Deus que não pode mentir. Espere pelo Senhor e o Senhor vai te dar o melhor. Depois ele vai falar no versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Nesse salmo, nós podemos observar que Davi sempre vai mostrar aos seus leitores, desde o primeiro versículo até o último, como lidar com o ímpio. E olha que Davi tinha muitos adversários. Ele vai dizer no Salmo 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E ele vai dizer o seguinte, você não tem que pagar o mal com o mal, mas você tem que vencer o mal com o bem. Você não pode agir precipitadamente e querer fazer a vingança com as próprias mãos. Porque o próprio Senhor vai dizer, a mim pertence a vingança. Irmão, quando alguém te fizer mal, não procure a vingança, mas entregue para o Senhor. Lance sobre Deus, sobre o Senhor a sua ansiedade, e Deus vai cuidar de você. Deixa Deus, que é o reto juiz, deixa Deus que é perfeito e vê todas as coisas e julga tudo com correção e justiça. Deixa ele fazer a obra. E é o que ele vai dizer aqui, porque o ímpio, ele é como a erva, nasce, viceja, cresce, floresce e depois murcha e morre. Aquele que faz o mal não perdura para sempre, mas aquele que faz o bem, ele permanece para sempre. Se nós observarmos aí ao longo da história, não vou entrar em muitos detalhes, quantos grandes tiranos, como Hitler, Fidel Castro, aquele Mao Tse Tung e muitos outros, foram homens que oprimiram seus países e hoje, onde estão? Mortos. E assim também é o ímpio. Deixa Deus tomar conta, deixa Deus fazer a obra, é o que o salmista está dizendo. Por isso tenha paciência, porque Deus no tempo certo vai fazer a coisa certa. Outra coisa que ele diz aqui, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Duas outras coisas importantes que nós gostaríamos de destacar aqui, que ele vai dizer assim, os mansos herdarão a terra. A mansidão é um fruto do Espírito. Tenha paciência, porque a terra, a herança do Senhor, não é para os bravos, não é para os brutos,
Não é para os vingadores, mas é para os mansos. Jesus vai repetir isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Davi, ele foi vencedor, porque ele sempre foi dependente de Deus e sempre deixou Deus agir. Por isso, não perca a paciência, mas saiba que Deus tem uma grande herança para você. Deus tem grandes bênçãos para você, e no tempo certo Ele vai te dar a bênção. E finalmente, tenha paz. É o que ele diz na última parte aqui: e se deleitarão na abundância de paz. Não perca a paciência, mas busque a paz do Senhor, e o Senhor vai te dar uma verdadeira paz. Porque Jesus Cristo vai dizer assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Então, não tenha medo, não perca a paciência, não queira resolver os seus problemas precipitadamente, mas confie no Senhor, que vai dar a você uma paz verdadeira. É tudo que nós precisamos hoje em dia. Para concluirmos, estamos vivendo esses dias de grande tribulação. Todavia, se você tiver paciência, você vai vencer. Quando Jesus Cristo fala dos últimos dias, Ele vai dizer assim: pela vossa paciência possuí as vossas almas. Ele também diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso, é o que você tenha paciência. É isso que nós precisamos, mais do que tudo, nesses dias. Porque tendo paciência, jamais perderemos a esperança. Se tivermos paciência, teremos coragem para enfrentar os problemas. A paciência, ela nos leva a uma fé verdadeira, sabendo que Deus age de maneira certa, na hora certa. A paciência nos ensina a sermos mais solidários e amorosos com o próximo. Em vez de os julgarmos, devemos amar e orar por eles. Tenha paciência, você vai vencer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?